Glória a Deus. Nós estamos já algumas semanas na série em cima da primeira carta de Pedro, dando sequência aqui à série Pés no Chão. Pés no chão, lembrando que nós vivemos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 22 até o capítulo 2, verso 3. Diz aqui a palavra de Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Louvado seja Deus por sua palavra. Pai Santo, nós estamos reunidos nessa manhã tão gostosa, Senhor, porque não estamos sós. Estamos em comunhão com os irmãos, a igreja de Jesus aqui está reunida e reunida diante da Tua palavra. Ó Deus, desejosos de sermos edificados por meio dela. Então faça isso, Senhor. Instrua o Teu povo, edifique a Tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode postar a foto, por favor? O que isso provoca em você? Essa imagem. Quem gosta de ver uma imagem dessa? Quando você vê uma imagem assim, parece que ela está uns 35 anos atrasado, né? Essa mesma pessoa, vestida dessa maneira, se tivesse 6 meses de idade, todos iriam achar fofinha. Mas porque ele já tem lá seus 35 anos, e isso aqui não é montagem. Existe uma comunidade de adultos que amam fraldas infantis. Eles mandam fazer berços, né, em tamanho maior, cadeirinhas de bebês. Pode tirar essa imagem que é nojenta. Isso nos causa uma certa repulsa, porque não é adequado, né? Ele não está adequadamente vestido. Eu penso em adultos que assim se vestem, se comportam. Se um dia viesse aqui, na nossa igreja, durante a semana, a gente ia ficar com todos os olhos voltados para ele. Porque ele pode fazer o que quiser. Mas, por exemplo, nós temos aqui, na creche, banheiros adaptados para crianças. Vasos sanitários pequenos, apropriados. E ali somente criancinhas podem entrar. Por mais que ele se enxergue dessa maneira, nós não deixaríamos. Até pelo zelo que nós temos pelas crianças, para que não sejam molestadas.
o texto de hoje trata mais ou menos disso. Fala sobre práticas e mentalidades do passado que não cabem mais hoje. Uma mentalidade de pessoas que antes não tinham Cristo. Uma vez que foram regenerados, transformados, eles não podem ter mais a mesma mentalidade e o mesmo comportamento. É sobre isso que o apóstolo Pedro está tratando aqui nessa carta, nesse texto. Coisas que devem ser abandonadas. Versículo 22 ele fala: vocês que purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Isso é dado como fato consumado. Tá certo? Existe para o crente um antes e um depois. Uma vida antes da purificação e um jeito de viver depois dessa purificação. A vida anterior, dirigida pelo egoísmo, pelo individualismo, que é marca da existência humana, né, tomada pelo pecado, que é muito diferente da vida nova em Cristo. Na verdade, é justamente o oposto, né, da vida anterior. Porque a vida em Cristo, ela é marcada pelo amor. O oposto de amor, os irmãos sabem, né? Não é ira, não é raiva, não é nada disso, é egoísmo. Porque se amar é dar. O egoísmo é o seu oposto. Ele está tratando disso. O amor deve ser a marca. O amor é o distintivo do crente, a grande marca do crente. Já falava Jesus bem antes de Pedro. Se não, veja lá no Evangelho de João, capítulo 13. Palavras do Senhor Jesus. Olha lá. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês o que amam? Se amarem. Essa é a marca do crente. Não é a Bíblia debaixo do braço. Não é o vestido comprido. Não é o comprimento do cabelo. Não é o seu jeito de cumprimentar. A paz do Senhor. Graça e paz. Shalom. Tudo isso aí o crente faz. Mas se ele fizer tudo isso e não amar, o mundo vai poder dizer: vocês não são seguidores de Jesus. O amor. O amor tem a ver com outro. Porque o amor sempre é dirigido para uma segunda pessoa. Então, o outro tem que estar no radar do crente sempre. Né? Tem que estar na nossa agenda. E amar ao próximo tem a ver com importar-se com o próximo. Não é um sentimento gostoso no coração. Eu te amo tanto. Só que não faz nada por ele. Por sua necessidade. Isso não é amor bíblico. Filipenses 2,4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Interesse dos outros, não é da vida dos outros, tá certo? Crente não deve ficar se metendo na vida dos outros, mas aquilo que é importante para o outro. Isso é muito sério, né, irmãos? É muito sério. Porque o amor não pode ser apenas um tema dos nossos louvores, para os nossos cultos. O amor não pode ser um tema para as pregações na igreja, né? Pregações bíblicas, apenas. É lógico que faz parte, a gente está falando sobre isso. Porque o nosso Deus, ele se autodefine como amor. A Bíblia diz que Deus é amor, né? E por isso nós devemos amar. Como filhos de Deus, nós o imitamos. Precisamos, portanto, criar no meio de nós um ambiente que favoreça isso. O amor que possa ser expressado. Um ambiente de acolhimento, de aceitação e não de julgamento. Uma vez, um evangelista foi falar com uma prostituta e depois dela
gostar do que ele tinha falado. Porque, lógico, quando a gente fala de Deus e do seu amor de maneira bíblica, quem é que não gosta? Ela se encantou. Ele falou, ok, então você não quer ir domingo comigo lá para a minha igreja? Até então ela estava muito tranquila, estava muito receptiva, mas quando ele falou, você não quer ir domingo comigo na minha igreja? Ela imediatamente ficou transtornada, falou assim, você está doido? Eu já luto demais com as minhas culpas, com os meus fantasmas, para eu ir lá e toda a igreja olhar torto para mim. Porque, infelizmente, lá fora, aqueles chamados pecadores entendem que a igreja é um lugar para gente certinha, para gente que não erra. E para piorar, entre nós crentes, muitas vezes fica isso. Fica isso, parece que se eu for lá, enquanto andar na linha, ok. No momento que eu peco, e a gente sabe quando a gente peca, e a gente começa a lidar com as culpas, com o peso que a gente mesmo impõe sobre nós, e a gente começa a achar que todo mundo está enxergando a gente da mesma maneira, e às vezes está mesmo. E às vezes o grande culpado somos nós. Aprender a aceitar o outro. A gente viveu recentemente um tempo como nunca a igreja evangélica viveu. A igreja evangélica polarizada. Tinha aqueles, né, que são radicalmente de esquerda e outros radicalmente de direita. Convivendo na mesma igreja, mas cada um no seu canto. Não consegue viver pacificamente. Recentemente, com a Covid, a gente teve o quê? Os pró-vacinas e os anti-vacinas. E começa a se digladiar gente na mesma casa. Crentes na igreja, crentes em casa, mas que não se davam. Tornaram-se inimigos. Eu e o pastor Mateus estivemos num congresso semana passada lá em Belo Horizonte. E a fala de um dos preletores me chamou muita atenção quando, não lembro direito o que perguntaram para ele, mas a resposta dele foi o seguinte, que nós não devemos esquecer que o que nos torna irmãos, a gente fala, né, Pai do Senhor irmão. O que é que nos torna irmãos? Frequentar a mesma igreja? Pensar a mesma coisa? Comportar-se da mesma maneira? Eu melhoro a pergunta, o que é que faz você, que tem irmão de sangue, irmão? O que faz a Tami, irmã do Code? A Maria da Leda? Uma única coisa. Eles podem torcer para times diferentes, ter gostos completamente diferentes, mas uma coisa a torna irmãos: o mesmo Pai. Simples assim. O que nos torna irmãos é que nós temos um mesmo Pai. E para esses que têm o mesmo Pai, o Pai ordena que a gente deve se amar. O texto está deixando isso bem claro. A gente deve se amar e criar um ambiente onde que a gente possa ser aceito. E eu possa me expressar. E às vezes ter uma opinião completamente contrária do outro. A pessoa não precisa gostar da minha opinião. Mas eu sei, ali eu vou continuar sendo respeitado, acolhido, amado. Ele fala sobre isso aqui. Ele está falando aqui para aqueles que foram regenerados no verso 23. Regenerado é aquele que nasceu de novo. Aquele que foi alcançado por Cristo. Aquele que recebeu revelação do Espírito Santo, ser Deus a verdade, e por isso pôde crer. Regenerado é aquele que foi transformado por Deus. Esse nasceu, ele diz, de uma semente imperecível. Isso é maravilhoso. Quando a gente fala semente, o pessoal mais do sítio sabe. Né? Quando vê uma semente, sabe do que se trata essa semente, né? Você vê uma semente de feijão, sabe? Se eu plantar aquilo, vai nascer feijão. Um caroço de manga. A semente carrega, assim, um potencial de vida. Ele tem promessas daquilo que pode ser. Essa semente imperecível, né, da qual a gente nasceu, nos lembra que a gente tem um potencial tremendo, né, para ser aquilo que Deus quer que a gente seja. E Deus quer que a gente seja um povo marcado pelo
amor. E ele traz, essa semente é a própria palavra de Deus. E do começo ao fim das Escrituras, a gente vê o poder da palavra de Deus. Lá na criação, já em Gênesis 1, a gente vê o poder da palavra de Deus. O mundo foi criado pela palavra pronunciada de Deus. Não foi assim? Dizia Deus, olha, haja luz. O que acontece? Do nada a luz surge. Haja separação entre firmamento. E Deus faz a separação. Né? Haja. A palavra de Deus tem poder. Isaías 55, 10 e 11. O profeta fala sobre o poder, a eficácia da palavra de Deus. Assim, olha assim, está chovendo agora, assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para ele sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja, e atingirá o propósito para qual a enviei. A palavra de Deus, já nessa manhã, vai atingir o propósito que Deus tem através dela para a sua vida. Você crê nisso? Nos versos 24 e 25, Pedro ele faz citação do mesmo profeta Isaías. Né? Isaías 40, 6 a 8 é o que Pedro pega para constatar uma coisa muito importante. Né? Ele vai fazer a comparação entre o quê? As realizações humanas e a palavra de Deus. Para fazer um encorajamento, a gente vai entender. Olha o que ele fala. Toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Glória aqui tem a ver com toda a realização, conquistas nossas. E nós somos um povo que luta, que batalha, que quer conquistar as coisas, não é? Tem. E a gente se alegra com o resultado disso. Porque tem a ver com a bênção de Deus. Deus nos abençoa. O povo de Deus é um povo próspero. É um povo próspero. Porque a gente tem, além da nossa própria dedicação, a bênção de Deus em cima. E nós conquistamos. Agora, pense nas coisas que você já conquistou. Com a graça de Deus. Aquilo que alegra o seu coração. É motivo de você testemunhar para as pessoas. Olha o que Deus me deu. Olha o que eu conquistei com a ajuda de Deus. Pensa nessas coisas. São coisas bonitas. São coisas que te alegram. Que às vezes te enchem os olhos. Ele está falando que toda a humanidade como a relva e a glória da humanidade, a glória que nós temos, como a flor da relva. A flor da relva é bonita, é delicada, tem a sua beleza, algumas têm até o seu perfume. Ele não desmente isso, existe alegria e contentamento na glória que a gente experimenta aqui. Só que ele continua. A relva murcha e cai a sua flor. Não é negada o valor e a beleza. Mas ela é passageira. Essa glória é fugaz. É de curta duração. Então sim, você pode continuar experimentando e buscando e conquistando. Mas se a gente for comparar, e ele compara aqui com a palavra de Deus, olha só, mas a palavra do Senhor permanece para quanto? Para sempre, sem data de validade. E essa é a palavra que nos foi anunciada. É sobre isso. Então, não importa, inteligentes, e aqui a gente tem gente muito inteligente. Você sabia que tem gente aqui que está fazendo mestrado na USP? Né? Gente que é tão inteligente, que não precisou nem fazer prova. Foi aprovado assim, direto. Muitos universitários, gente brilhante, gente que está crescendo. Olha, coisa boa.
mas também temos iletrados. Pode ser rico, pode ser pobre, gente muito conhecida, gente anônima, todos, igualmente, vão perecer, vai acabar. E por mais que tenha conquistado, a conquista vai ficar na história, e por pouco tempo ainda. Quem conhece aqui as conquistas do seu bisavô? Alguém sabe? Não, meu bisavô fez isso, isso, isso. Alguém conhece a conquista do bisavô? Mateus só. Só o pastor Mateus. Mas ninguém, está vendo? Pouco tempo. Não faz nem 200 anos que passou, já acabou. Né? Você pode ser muita coisa, mas a coisa vai ficar. É isso, o texto está falando isso. Né? Então, não é que não tem importância as coisas, tem. Mas não se apegue a isso. A palavra de Deus permanece para ser. Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Muito bem, até aqui, nesse pequeno texto, Pedro está falando aqui, olha, vocês já foram purificados, vocês conheceram Jesus, vocês foram regenerados, e a vida de vocês é curta demais. Toda conquista, ela vai passar. Está falando sobre isso. E então, ele conclui, portanto, ele vai chegar numa conclusão, já que é assim, já que a nossa vida é curta, já que toda a nossa glória, ela é passageira, ela é fugaz, já que nós já temos a Cristo, portanto, ele conclui, toda vez que você ler a sua Bíblia e encontrar essa palavra portanto, né? Está aqui, portanto, essa conjunção, presta atenção, tem coisa importante aí, ele está concluindo, você não pode parar aqui, tem, portanto, você segura aí, uma lição muito importante, conjunção conclusiva. Antes eu quero fazer um parênteses aqui. Essa palavra é para crentes. Por que eu estou frisando isso? Porque o que ele vai tratar aqui, ele vai tratar aqui de algumas coisas que ele vai falar assim, livrem-se disso, livrem-se. Ele vai falar de maldade, engano, hipocrisia, inveja, maledicência. E você pode acrescentar o pecado que for. Tem muito crente bem intencionado, mas sem juízo. Que quando vai evangelizar um não crente, entra por esse caminho e fala, sabe que você não pode fazer isso, hein? Olha, sabe, esse vício aí não presta. Isso faz mal. Né? Começa a tratar de ética. Não se fala assim com a esposa. Isso é jeito de falar com sua mãe, moleque. Né? E começa a chamar atenção. Não crente, a gente jamais trata de ética. Na Bíblia, a gente sempre vai ver que ética, comportamento, o certo e errado, é dirigido para quem? Para a igreja. É sempre a igreja. Porque, na verdade, para o não crente, tanto faz se ele faz o certo ou errado. Porque o mais importante é ele ser salvo. Para não crente, a gente só fala de uma coisa, de Jesus Cristo. Do perdão de Deus, da graça salvadora. A gente não vai com certo e errado e não interessa. Porque se ele faz tudo certo e não tem Jesus, o fim dele é a perdição. Então, irmãos, não vai com esse papo chato. Tem gente que quando chega crente já começa a ter urticária. Porque crente costuma ser chato, pega no pé, e é muito moralista. Isso aqui não é, gente, não funciona desse jeito. Então, se você tem esse costume de ficar pegando no pé dos outros, larga a mão de ser crente chulé. Vive pegando no pé dos outros, crente chato. Né? A gente, para não crente, fala de amor, mas aqui está falando para crente. Para aqueles que já foram regenerados. Se você foi regenerado, já foi transformado, foi salvo, então presta atenção, porque ele falou, portanto, já que é assim, presta atenção. Ele vai falar o quê? Livrem-se. Tome uma atitude. Em relação ao quê? Algumas práticas do passado, sem Jesus. Uma mentalidade de não crente. Senão a gente vai parecer aquela aberração. Né? Um cara que tem 35 anos,
usando chupeta e fralda. Não combina. Não deve ser assim. Esse tipo de aberração acontece, porque senão isso não estaria na Bíblia. Já acontecia no primeiro século, onde Pedro foi pastor. E talvez esteja acontecendo aqui, em maior ou menor grau. Isso não pode continuar. Tá certo? Então vamos lá. Vamos ver essa lista de procedimentos que não condiz com crentes regenerados, transformados. Meus irmãos, segure a tentação, principalmente quem está perto da família, de pegar e cutucar assim, tá vendo? É você. Eu sei que no coração você vai fazer, não tem problema, né? Mas não cutuca. Receba para você agora, em nome de Jesus. Você pode sair daqui um pouco mais crente, um pouco mais parecido com Jesus. Ou então sair daqui pior do que entrou. Porque quando Deus fala e a gente fecha o coração, a gente sai pior. Mas quando a gente acolhe, a palavra de Deus transforma. Né? Um brilho a mais de Jesus vai estar na sua vida. Então vamos lá. Para essa igreja que quer viver. E inclusive, lembra que no começo ele fala que a gente deve ter amor sincero? Essa lista que está aqui vai impedir que esse amor sincero se instale no meio de nós. Então, o primeiro item que ele fala aqui, maldade. Maldade. Livrem-se de toda maldade. Maldade é caquia. Quer dizer, perversidade, depravação moral. Não muito o que falar, a gente sabe que é maldade. Você já fez muita maldade, é ou não é? Não? Todos nós, né? Você já fez maldade, você sabe disso. Essa semana talvez você fez a maldade. Né? Você foi vítima de maldade, nós sabemos. Maldade explícita, todos nós entendemos muito bem. Mas temos as maldades disfarçadas de brincadeira. Isso aqui é um pouco mais sutil, né? Sabe você se divertir às custas da humilhação do outro? Não, é só brincadeira, leva na esportiva, o que é isso? Né? Geralmente quem fala leva na esportiva é quem faz essa brincadeira sem graça e não quem recebe. Né? E isso no meio dos crentes. Aquela brincadeira que gera desconforto no outro. Que faz o outro sofrer de alguma maneira. Entre os crentes. Entre os crentes. Entendam. Brincadeira em que todos não se divertem não é brincadeira. É maldade disfarçada de brincadeira. Aquelas piadas que os maridos fazem, sabe? Perto dos parentes, dos amigos, da esposa. Que ele ri gostoso. Mas você vê a esposa, né, com um farolzinho embaixo. Isso é maldade. Não é brincadeira. Exercícios de maldade. Todo tipo de maldade, a palavra de Deus fala, livrem-se disso. Joga essa fralda fora. Tira essa chupeta ridícula da boca. Maldade no crente é isso. Imagine-se por um segundo, você no lugar daquele sujeito lá, de fralda e chupeta, ostentando ainda na internet. É exatamente isso que nós fazemos como crentes. Quando a maldade continua na nossa vida. Segundo, ele fala engano. Engano é dolos, né? A gente conhece a palavra dolo, crime doloso, crime culposo, né? Engano vem dessa raiz, no original dolos, trapaça, deslealdade. É muito mais do que uma simples mentira, né? São aqueles atos praticados com segundas intenções. Quantas vezes, sabe aquela motivação secreta, dissimulada, passar a perna no outro. Como pode isso?
maquiar alguma coisa para tirar alguma vantagem do próprio irmão. A palavra de Deus fala uma coisa sobre isso: livrem-se disso. Essa é outra fralda que tem que ser jogada fora. Na infância, quando meus filhos eram pequenos, eu proibia eles de jogar truco. Gente, eu não sou contra, viu, carteado. Mas eu falei assim, nossa, esse pessoal que joga truco, eles aprendem a mentir de uma maneira assim fantástica. Eu falei, não quero que eles aprendam. Porque a mentira já vem, no truco eles vão ficar mestre. Aí depois cresceram, não sei se jogam ou não, né? Eu acho meio esquisito. Mais uma vez, não é pecado, viu, gente? Isso aqui é uma leitura particular. Hoje eles são maiores de idade e faz o que quer. Mas tem coisa assim que eu acho meio esquisito. Mas enfim. Terceiro, ele diz hipocrisia. Hipocrisia. Por fora uma coisa, por dentro outra coisa. Aquilo que Jesus tão ferozmente combatia. Ele chamava a hipocrisia, ele falava o quê? Que eram como sepulcros caiados. Sepulcro, sabe quando você vai no túmulo? Caiado é você passar um cal, assim, deixar ele branquinho, bonitinho. Mas por dentro é um defunto em decomposição. Isso é hipocrisia. Uma coisa por fora e outra por dentro. Jesus não aceita isso. Né? A gente aparentar ser mais do que é de fato. E como eu falei, é uma tentação essa hipocrisia num ambiente onde a gente não acredita que vai ter acolhimento quando erra. Então eu vou fingir que eu sou aquilo que eu não sou, para que as pessoas não apontem os dedos para mim, não me julguem. Isso eu não vou aguentar. Uma comunidade, quando ela se torna muito rígida, muito moralista, sem amor sincero, vai nos empurrar para essa hipocrisia. Por isso a gente tem que ter um ambiente de aceitação, de amor. Vamos ser muito claros, o erro é erro, o pecado é pecado. Mas a pessoa não é a mesma coisa. Tem um ditado antigo no Brasil, né? Que fala que a gente não joga o quê? A água suja da banheira com um bebê dentro, não é? A gente vai ter que separar. E como uma comunidade, a nossa igreja chama-se Holiness. Santidade, é lógico, a gente não pode ser só no nome. Uma igreja que se chama santidade tem que buscar uma vida santa, porque Deus é santo, porque nós tememos a Deus, porque o viver contrário disso vai contra a vontade de Deus e vai manchar o nome de Deus. A gente quer honrar o nome de Deus. Agora, a gente honra o nome de Deus também amando, acolhendo e dando suporte para aquele que caiu possa se levantar. Acho que um ambiente, irmãos, de perdão, de aceitação, vai ser um bom antídoto, pelo menos uma força para que a hipocrisia não esteja presente entre nós. Amém? Quarta coisa que a gente deve se livrar: inveja. Sabe que inveja faz parte daquela lista das obras da carne, lá em Gálatas 5, né? Gálatas 5:21 fala das obras da carne e inveja é uma delas. Inveja é um dos sentimentos mais secretos de todo mundo. Inveja é aquele desgosto. Sabe quando você vê que o seu colega foi promovido e você não? Aquele negócio ruinzinho, aquele amarguinho na boca, isso é inveja, né? Eu já vi marido ressentido da esposa, acreditem, marido. Porque a esposa teve a carreira em ascensão meteórica e ele ficou estagnado. Cada vez que a esposa fala assim, olha, eu tive um aumento, eu tive uma promoção, aquilo é igual ácido no estômago dele. Inveja, inveja. Mãe que se aborrece com a beleza da filha, acreditem, crente, porque a filha começou a florescer de maneira tão linda, e a mãe começou a ver a beleza da filha que ela nunca teve, a popularidade que a filha conseguiu, que ela sempre almejou e não conseguiu.
Inveja. Que coisa terrível. Amigos, que até então eram melhores amigos e deixou de ser, teve um afastamento, porque um alcançou sucesso que o outro queria e não conseguiu. Inveja é aquele veneno que começa a ser produzido pelo nosso próprio coração quando a estrela do outro começa a brilhar mais do que a nossa. Até os discípulos tiveram isso. Até os discípulos de Jesus. E a Bíblia diz, livrem-se disso. Livrem-se disso. Quem sabe, um meio para a gente começar a vencer, fala, mas é tão forte. Tem gente que fala assim, pastor, isso é mais forte do que eu. Eu vou confessar uma inveja. Eu já falei isso algumas vezes para algumas pessoas. E eu verbalizei assim, falei assim, olha, a gente procura ser uma igreja séria, estudar a Bíblia seriamente, uma vida de oração, uma vida ética. A gente busca honrar Deus. E de repente a gente vê um sujeito que na cidade, já morei em cidade pequena, viu? Todo mundo se conhecia. Eu vejo um sujeito que está devendo em todo o comércio da cidade. O cara tem uma vida torta. Ele arranca dinheiro dos membros. E parece que cada semana a igreja dele está maior. Está mais cheia, que raios de coisa é isso? Né? Eu falei assim, Deus, não estou entendendo esse negócio aqui. Né? Mas a igreja é sua. Isso é inveja. Eu já tive essa inveja. Né? E uma coisa que eu aprendi, e para mim deu certo, é seguir a orientação de Deus que fala assim, alegrai-vos com aqueles que se alegram. Porque chorar com quem chora é muito fácil. Né? Porque quando eu vejo alguém chorando, eu falei, esse cara é pior do que eu. Né? Então é fácil. Agora, alegrar com os que se alegram, em tese, ele está numa situação melhor, pelo menos emocionalmente. Eu comecei a orar por esses. E às vezes gente que eu nem conheço. Eu oro, eu peço. Se é questão ministerial, eu falo assim, Deus, abençoa. Senhor, na minha leitura, na minha ótica, ele está pregando tudo errado. As coisas ele não estão certas, mas já que eles estão sendo abençoados, Senhor, abençoa. Muda o coração dele, ajude ele a ser um servo, uma serva de Deus, para que o negócio que está bom possa ser melhor. Sabe que o meu coração se tranquilizou? Quando aquela pessoa, né, que está conseguindo aquilo que você não conseguiu. Eu conheci duas irmãs, gente boa demais, eu gosto demais delas. Uma era crente primeiro, a outra virou crente depois. As duas buscando o batismo com o Espírito Santo. Sabe que aquela que virou crente depois, ela recebeu o primeiro batismo? E a outra ficou ressentida. Ela levou a irmã para Jesus, né? Mas porque ela ganhou o Espírito Santo antes, ó, o dom do Espírito antes, ela ficou ressentida. Então essas coisas acontecem. Mas a gente pode pegar e começar a se alegrar. Verbaliza. Não verbalizar a inveja. Isso não vai prestar. Vai falar assim, você conseguiu, parabéns. Louvado seja Deus, o Senhor te abençoou. Verbaliza. Faça o que Jesus disse. Começa a se alegrar com os que se alegram. Quando começar a vir esses ventos no coração, começa a orar por isso. Não deixa Satanás ter vantagem. E você vai ver, porque quando a gente começa a seguir a palavra de Deus, alguma coisa acontece. A gente se expõe ao movimento do Espírito Santo. Marido e mulher. Eu acho que deve ser muito difícil para um marido e mulher verbalizar um negócio desse. Quando eu era seminarista, eu achava que somente por um milagre eu ia virar um pastor. Eu era travado. Eu sofria demais para falar em público. E desde novinha, a Chia sempre teve uma performance muito boa, dirigia louvor, dirigia social, e eu admirava. E eu vou falar uma coisa que nem ela sabe. Pela primeira vez ela está ouvindo. Um dia eu vi ela ministrando. Né? E ela ministrou em Lázaro, Marta e Maria. Eu falei assim, Jesus, que coisa fantástica. Sabe que ao invés de eu me entristecer, eu
peguei aquilo, eu dei uma maquiada e eu preguei aquilo ali. Eu falei assim, eu vou melhorar esse negócio aqui. Mas eu me sentia à sombra dela, né? Que sofrimento eu tinha. Eu nunca falei isso para ela. Como me sentia intimidado. Depois de quase 26 anos de casado, ela está ouvindo isso em público. Né? Que coisa complicada. Mas aí eu comecei a fazer o quê? Eu decidi apoiar. Né? Tudo que ela fazia, eu virei um apoiador, um suporte. Né? Hoje eu me alegro de todo o coração. Eu não sinto mais inveja alguma da minha esposa. A vitória dela é a alegria minha. Né? Quando ela recebe os aplausos, eu louvo a Deus por isso. Mas Deus teve que tratar, eu tive que jogar a inveja. Não permita. Porque inveja, vocês separaram, não acontece entre estranhos, pessoas distantes. E a inveja, portanto, estraga bons relacionamentos. Melhores amigos, família, parentes, colegas de trabalho. Justamente onde Deus manda o quê? A gente ter amor sincero. Percebe? Como esses venenos, essas fraldas sujas vão estragando o plano de Deus para a sua vida. E quinto e último aqui nessa lista, maledicência. Aqui o pecado da língua, já não é mais do coração, né? É da língua combatido. Falar mal do outro, difamação, fofoca, comentário maldoso, sabe aquelas espetadas sutis? Isso aqui está sendo combatido. E veja bem, maledicência é falar mal. Não importa se aquilo que está sendo falado é verdade, porque uma vez eu corrigi uma pessoa. Aí eu falei assim, você não acha que está exagerando na maledicência? Eu falei assim, eu só estou falando a verdade. E era possivelmente, não sei se era verdade mesmo, né? Às vezes, quando a gente fala a verdade, a gente inflaciona um pouco essa verdade. Mas, enfim, a questão não é se é verdade ou mentira. Está falando a verdade, mas está falando mal. Não importa se é verdade. Né? Fala assim, igual os deputados lá no Congresso chegam e falam assim, Vossa Excelência é um ladrão. Interessante isso, né? Vossa Excelência é verdade. Né? É verdade. Só que aí não é maledicência porque está falando na cara. Né? Maledicência, geralmente a gente fala quando o próprio não está presente. Né? E a gente nunca corrigiu o irmão. Tem algumas regras. Se tem alguma verdade para falar, o irmão Raimundo, tem Raimundo aqui? Não tem, né? Então, o irmão Raimundo. O irmão Raimundo é um devedor crônico. Pede emprestado para todo mundo, não devolve. Se eu vou falar assim, o Daisuke, o Raimundo, esse cara é o nosso cego caloteiro. É verdade ou mentira? É verdade. Estou falando mal ou não estou? Estou falando, não devo falar. Não devo falar. Principalmente se antes eu não chamei o Raimundo, vem cá, Raimundo. Olha, eu tenho observado, cara, você está colecionando aí desafeto, porque você pega emprestado e não devolve. Está errado, você tem que devolver. Você chamou atenção. Mateus capítulo 18, regra de Cristo. Se seu irmão pecar contra você, vai lá, né, e vai arguir o só. Então tem processos todos. Agora o crente é tão sem vergonha que os mais sofisticados ainda conseguem fazer maledicência com ares de piedade. Fala assim, Matsuno-san, deixa eu falar um negócio para o senhor, mas é para o senhor orar. O Raimundo é um caloteiro. Ora por ele, irmão. Né? E vai de ouvido a ouvido. Otami, o Raimundo, viu? Caloteiro. Ora por ele. Ora pelo Raimundo. De repente a igreja inteira está sabendo que o Raimundo é um caloteiro. Porque você é um fofoqueiro, linguarudo, né? Com a língua lá lambuzada no inferno. Não pode. Né? Livrem-se disso, diz a palavra de Deus. Porque se a gente não livrar dessas coisas todas, o amor não vai ser sincero no meio de nós, é verdade? Como é que eu vou falar que é amor sincero? Uma pessoa só chega para o Raimundo e fala assim, eu ouvi dizer lá na igreja, pronto, acabou. Ele vai desconfiar de todo mundo. Todo mundo vai ser um fofoqueiro para ele, não é? Todo mundo vai ser pior que fofoqueiro. Falso. E a Bíblia diz amor sem falsidade. A gente não está criando um ambiente para que o amor ele possa desenvolver, florescer e glorificar a Deus. Portanto, livrem-se
Livrem-se disso. Tudo isso aqui não combina. Não combina com você. Essas 5 práticas não combinam com você. Não é bom ouvir isso? Que não combina? O duro que fala assim, cara, você tem uma cara de mentiroso. Né? Aí é ruim. Mas fala assim, não combina. Olha para essa pessoa e fala assim, essas coisas não combinam com você. Gente, esse é um elogio. Não combina com você, Tami. Não combina. Bom, se não combina, vamos nos livrar disso, amém? Vamos nos livrar em nome de Jesus. Vamos fazer um exercício essa semana. Toda vez que você se pegar nisso, e o Espírito Santo vai ser tão maravilhoso que ele vai te lembrar. Quando você falar mal, opa, não é para você pegar no pé do outro. Vai ser pegar no seu próprio pé. Quando a inveja começar a chegar lá, o Espírito Santo vai lembrar. Ora por ele. Alegre-se com ele. Ah, eu fiquei sabendo. Quem recebeu alguma coisa boa essa semana? Uma coisa muito boa. Fala aí. Qualquer um. Diga, irmã. Do inventário. Você se alegrou. Olha só. Não, olha. Vamos pegar esse exemplo. Como é que ela chama? Coisa boa, pode falar. Alexandra. A Solone fala para Alexandra. Alexandra, você conseguiu esse inventário. Não, a gente vai se encontrar hoje. Vamos comemorar. Escolhe o restaurante. E já que é você que ficou rico, você paga. Né? Não tem problema. Importante é comemorar, gente. Não tem problema nenhum. Entendeu? Assim a gente vai lidando com as coisas. O Espírito Santo vai dando criatividade. Olha só, coisa boa. Louvado seja Deus. Né? Então, ele vai lembrar. E essa semana, a gente vai fazer um upgrade na nossa espiritualidade. Jesus vai aparecer mais na sua e na minha vida. Aí no versículo 2 ele fala então, a criança recém-nascida, né, aquele que nasceu de novo, deve desejar, assim como um bebê quer mamar o tempo todo. A Vicky vai experimentar isso. Né, Noam vai ser um bezerro de vaca holandesa. Né, 20 litros por dia vai querer mamar. Ela vai ver o que é desejo de bebê. Ele fala, assim deseja você também. O genuíno, puro leite espiritual. E é muito interessante, eu estava vendo ali, se engano é dolo, né? Puro, no grego é adolon. É o contrário. Né? É justamente o contrário. Essa pureza é sem engano, sem nada. E esse leite espiritual é a palavra de Deus. É o que a gente está estudando aqui, é a palavra de Deus. É isso que vai dar crescimento para o crente. O crente lê a palavra, porque na palavra ele tem a direção de Deus para a sua vida. O salmista fala que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra de Deus. Você quer direção, quer conselho, quer conforto, quer crescimento, quer exortação, é a palavra de Deus. Essa semana, se agarra mais uma vez a palavra de Deus. Você pode, cada um tem um jeito de se relacionar com a palavra de Deus. Um tempo, eu tentei ouvir a palavra de Deus. Tem Bíblia já em áudio, tá certo? Tem gente que não consegue ler, não é mais desculpa, você pode colocar na internet a palavra de Deus falada, né? E ainda se você quer uma voz mais parecida com Deus, eu acho que é do Cid Moreira, põe lá então, né? Bíblia Cid Moreira, é a palavra, para mim não serve, né? Eu sou alguém que eu preciso ver, então de manhã eu acordo bem cedo, eu pego a minha Bíblia de papel, eu abro, eu falo assim, Senhor, fala comigo, santifica a minha vida, e eu começo a comer a palavra de Deus. De vez em quando a cabeça começa a voar, né? Às vezes acontece, eu tenho que voltar tudo. Não, o que foi? Deus fala comigo. E a palavra de Deus, começar amanhã, o dia com a palavra de Deus. Como uma criança acorda com fome, cadê a Vicky? A Vicky. Vai acordar muitas vezes, viu, Vicky? Né? Vai acordar muitas vezes, e a gente vai ter essa sede pela palavra de Deus. E isso só vai dando mais saúde espiritual e a gente vai se fortalecendo. Já estourei no horário, curva sua cabeça. Vamos orar. Senhor, está aqui reunida a igreja de Jesus Cristo.
Porque o Senhor nos regenerou. Porque o Espírito Santo fez essa obra maravilhosa. Porque fomos gerados em Cristo, nós nascemos de novo. E nessa qualidade de novos nascidos, sabemos, Senhor, as velhas práticas, a antiga mentalidade no pecado não combina mais conosco. Nós não queremos mais, aliás, o Senhor não quer. E também nós queremos concordar com o Senhor que nós também não queremos. É andar com fraldas e chupetas. Ó Deus, a continuar, apesar de regenerados, com práticas antigas que não honram a Jesus. A Tua palavra diz, livrem-se dessas coisas, e nós queremos livrar disso tudo. O Espírito Santo nos ajude. Essa semana queremos ter uma semana diferenciada. Uma semana onde o Senhor vai estar falando conosco e nós vamos estar respondendo positivamente. Queremos, ó Deus, que tudo isso não faça mais parte da nossa vida. A maledicência, o engano, a hipocrisia, a maldade. Deus, tenha misericórdia de nós, para que assim, ó Deus, no nosso meio, seja gerado um ambiente de aceitação, de acolhimento, de amor sincero. E assim o mundo vai testificar que verdadeiramente Jesus está no meio de nós. Nos abençoa, Senhor, nos ajude. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Coloque-se de pé.